mas também como representantes de Cristo que vocês são e devem ser a luz, o sal da terra, como a gente viu na lição da Escola Sabatina. Vocês devem fazer a diferença onde quer que vocês estejam. Se vocês estão em Portugal, se vocês estão na Alemanha, ou qualquer outro país que eu não consigo identificar aqui, mas no Brasil, em qualquer lugar. E não é porque somos angolanos, não é porque somos brasileiros ou porque temos essa ou aquela nacionalidade, é porque somos filhos e filhas de Deus. A mensagem tem que ser levada, não é assim? Então, pensando sobre missão, cada um de nós temos que trabalhar a missão em nossa vida. Eu queria mostrar para vocês porque é o seguinte, por alguma razão, a gente sempre imagina que o missionário é aquele que vai onde ninguém quer ir. O missionário é aquele que vai para um lugar muito difícil, um lugar desafiador, né? A gente gosta de ouvir as histórias daqueles missionários que sofreram lá naquele campo missionário e foram lá para o deserto e foram para alguns outros lugares assim inóspitos do planeta, abandonados mesmo, longe do conforto, da família, de tudo. Então, dedicam a sua vida, morrem por essa missão, e a gente escuta essas histórias e achamos, que lindo, olha só, que dedicação daquela pessoa, né? Isso e aquilo. Por alguma razão, a gente colocou na cabeça que o missionário é aquele que só vai em lugares difíceis, em lugares de extrema pobreza, de extrema dificuldade, e a gente esquece de uma outra realidade, de que o missionário, e qualquer missionário, é aquele que cumpre uma missão, mesmo que não seja em um lugar difícil. Vocês, estando num grande centro, por exemplo, onde a vida secular é o que mais importa do que a vida religiosa, vocês estão aí como missionários para cumprir uma missão de Deus também. E isso é um grande desafio também. O irmão mencionou aí que eu fui missionário no Amazonas. A floresta amazônica ali é considerado o pulmão verde do planeta, né? Aquela coisa toda assim, a maior floresta tropical do mundo. Então, e eu me recordo que quando eu saí do interior do Amazonas e fui para a capital, a diferença era muito grande, porque mas alguém teve que nos esclarecer o seguinte, que a gente estava saindo de uma floresta tropical para uma floresta de pedras, que são os prédios, as casas, as cidades são todas assim. Então, o missionário tem que estar disponível exatamente em todos esses lugares, em todos esses cantos aí, porque a missão tem que ser cumprida aonde Jesus precisa ser anunciado, não é assim que nós cremos? Então, pensemos bastante nisso aí. E então, eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo agora aqui, compartilhar a tela. Ok. Olha, numa pesquisa rápida, deixa eu colocar, é, numa pesquisa rápida, eu só coloquei essa frase aqui, ó, em Angola, pobreza, aqui, e começa a aparecer várias imagens de vários lugares, aqui, bairros aqui em Luanda, aí tem muitas outras imagens nas províncias todas, né? Essa é uma cena que todos vocês conheceram quando estavam aqui. Obviamente, muitas delas tinham que ver com a guerra, outras agora, mais do que nunca, depois de 5 anos de recessão aqui no país, recessão econômica e também agora por Covid, né? Todas essas cenas, assim, elas aumentam a cada dia, né? E torna-se um grande desafio você ter casas no formato de chapa, assim, famílias muito numerosas e que precisam de um atendimento, de um suporte mais efetivo do governo, das ONGs e das igrejas e tudo mais. É um grande desafio cumprir a missão assim, num local assim, na verdade, a falta de recurso e tudo mais. Então, essa é uma cena comum, não é difícil de encontrarmos, em todas as províncias, vamos, aqui mesmo em Luanda, é só virar a esquina aí, pronto, a gente já encontra pessoas necessitadas. Isso aqui é uma exclusividade de Angola? Não, também não é de África. No mundo inteiro nós vamos encontrar situações assim, né? De extrema necessidade, ok? Mas tem uma coisa que,
quando a gente pensa na necessidade e pensa no campo missionário, poucos deixam de olhar para isso aqui, ó. E eu acho que isso aqui deve, essa imagem aqui deve trazer boas lembranças para vocês. Como o país de vocês aqui, como Angola, é bonito, né? Então, aqui você tem as quedas de Calandula, Tunda Vala, aqui nós temos a Serra da Leba, o Miradouro da Lua, né? Tunda Vala. Aqui a Marginal de Luanda, que é um lugar, um cartão postal daqui da cidade, né? Um lugar muito bonito, muito atraente, né? As montanhas lá do Uambo, naquela região toda, as cavernas ali que encontramos, né? E praias, aqui como é o nome dessa planta mesmo aqui? Itica, esqueci o nome, uma coisa assim. Mas é muito comum lá na Namíbia, né? No deserto Welwitschia mirabilis. Ah, é isso mesmo, a Mirables, exatamente. Exato, Welwitschia, exato. Então, veja bem, olha, nós temos se a gente olhasse para Angola só por causa dessas belezas aqui, a gente ainda teria que fazer a mesma pergunta: como vamos ser missionários num lugar tão bonito assim também? Porque aqui tem pessoas que vivem nessa extrema beleza aqui e que precisam também da mensagem de Jesus Cristo como seu Salvador, não é verdade? Então, ambos os aspectos, que são dois extremos grandes que nós encontramos aqui, o ponto focal, o ponto principal é que no meio de tudo isso aqui tem pessoas, e pessoas aqui importam para Jesus, pessoas aqui importam para a missão da igreja. A missão da igreja está centralizada em pessoas, não em coisas, não em lugares, tá? Então, agora tenta imaginar e transferir todas essas questões que eu estou apresentando para vocês para qualquer lugar do mundo, aonde você se encontra aí agora. Deve ter lugares de extrema necessidade, como também tem lugares de extrema beleza, de encanto, de fascínio, não é? Mas ambos os lugares, você pode ter certeza que você vai encontrar pessoas e elas que são importantes, tá? Então, agora eu quero já minimizar aqui. Esse aqui tem que fechar aqui. E agora eu quero mostrar, então, como é que, no caso da ADRA, né? Como é que nós atuamos aqui? Vou mostrar para vocês aqui alguns projetos que a gente tem desenvolvido aqui, tá bem? Com algumas companhias. A despeito da situação política e econômica do país não ser favorável, algumas companhias e pessoas ainda são muito sensíveis à causa do necessitado, né? Então, vou mostrar aqui, esse é um relatório que eu faço aqui dos nossos projetos, tá bem? Lá, para quem conhece o sul do país, ali o centro-sul, temos a província do Huambo, e alguns de vocês conheceram ali o centro da pregação do evangelho, onde tudo começou, que foi no Huambo, no Bongo, né? Na missão do Bongo. Ali foi o centro da formação dos pastores, os mais velhos aqui de Angola tiveram formação pastoral ali naquele lugar. Hoje o Bongo voltou a ser o Bongo, né, com um seminário lá dentro mesmo, não mais na cidade. E o Banco BFA fez uma campanha chamada BFA Solidário, e nós então concorremos e ganhamos uma porção do recurso financeiro para fazer um centro de nutrição ali na aldeia do Chile, que é 1,5 quilômetro ali do Bongo, tá? Você sabe que naquela região ali a questão da má nutrição é muito grande. Enquanto a gente escuta todos os dias o relatório do Covid-19, então sempre está lá a ministra ou o secretário de Estado de Saúde, né? Dizer todos os dias, cumpre nos informar que temos 39 casos e tantas mortes, isso e aquilo, todos os dias. Infelizmente, a gente não tem essas informações no que diz respeito à SIDA, em relação à malária, que é o que mais mata, não é? E nutrição também. Naquela região, há um índice muito alto de crianças que morrem por causa de má nutrição. Então, a despeito dos constrangimentos que tivemos com burocracia, documentação e demora, então, nesses outros 2 meses, a gente vai trabalhar para conseguir avançar, né, num centro de nutrição.
Esta companhia, está errado aqui, é Tex Foundation, faltou um N ali. Esta fundação chinesa, ela queria iniciar algumas ações aqui em Angola, não tinha nenhum parceiro, mas ela já trabalhava com a ADRA em outros países da África. Foi quando, então, fomos apresentados, e eles, então, apresentaram a proposta. É uma companhia que trabalha somente com construção de escolas. E fomos aprovados em todos os requisitos que eles apresentaram para nós criarmos uma escola primária no Maê-Maê. É no Cacoaco, na centralidade do Sequel. Atrás da centralidade do Sequel, minha centralidade, já tem uma comunidade que é essa Maê-Maê, onde nós estamos construindo ali. Está em fase de acabamento. Tivemos vários desafios logísticos aí por causa do confinamento, e provavelmente mês que vem nós vamos ter, então, essa escola aqui. Estou mostrando aqui as fotos da escola do Maê-Maê, quando estava em construção, para você ver que, apesar da beleza do país ou da pobreza do país, as coisas precisam andar, né? Então, já foi numa fase mais avançada, e aqui nós temos, então, como está essa escola. Então, está nessa fase de acabamento. Em breve, então, vamos apresentar para a comunidade essa escola primária, tá? Vai ser oferecida aí para a população, e vão oferecer aulas gratuitas, né? Então, mais um ângulo da construção dessa nossa escola, tá bem? Desculpa, Esse pastor, não estamos a ver a imagem. Opa, peraí. Estamos a ver o ecrã antigo, que é aquelas imagens das montanhas e tudo aquilo. Opa, então, peraí. Desculpa lá. Não, por favor. Vocês merecem isso. Deixa eu retomar o compartilhamento. É só o pastor terminar a partilha e novamente partilhar, e depois voltar a partilhar. Ok, interrompi aqui. Vamos lá de novo. Compartilhar a tela. Aqui. Agora sim, conseguimos ver. Antes não tinham visto nada, né? Tá. Sim, não tínhamos visto nada. Nada, pastor. Pronto. Então, tá fácil aqui, ó. Tá? Esse relatório dos projetos aqui. Eu tinha falado do BFA Solidário, né? Vocês já ouviram aí. Nós vamos começar agora a construção, por isso não tem a foto ali, tá? E aqui estava falando sobre essa Tex Foundation, a fundação chinesa, com a intenção da construção dessa escola aqui, no Maê, atrás da centralidade do Sequel, ali no Cacoaco, tá bem? Então, aqui são várias fases da construção. Então, agora vocês estão acompanhando, estão vendo, e é assim que está atualmente. Provavelmente mês que vem já teremos concluído tudo ali e entregar, então, essa escola para a comunidade. A previsão é de que tenhamos pelo menos 300 crianças sendo beneficiadas ali, ok? Muito bem, ó. Aqui no outro ângulo. Vídeo juntos, não há problema. Conseguem ver a imagem? Ok. Sim, pastor. Sim. Ok. Então, seguindo aqui. Aqui em Luanda, a ADRA tem uma escola de formação profissional com ênfase no empoderamento feminino. É ali no Cambamba 1. Alguns que estavam mais tempo aqui devem lembrar dessa escola. Era uma escola antiga, foi construída aí talvez há mais de 10 anos atrás. Quando nós chegamos aqui, ela estava fechada, e fizemos todos os esforços para criar todas as condições para abrir os cursos de pastelaria, inglês, informática e vários outros cursos que a gente já deu ali, né? Então, junto com esta companhia, nós reabrimos essa escola, fizemos uma reabilitação da escola, e vou mostrar aqui alguns trabalhos aqui relacionados aos cursos que eles fazem lá. Então, aqui está o curso de pastelaria, eles estão aprendendo a fazer, como é ênfase de empoderamento feminino, então, a maioria das mulheres que estão aqui são zungueiras. Antes de elas irem para a praça, para fazer os seus trabalhos diários, elas passam na escola, recebem horas ali de formação e tudo, para depois ter uma melhora na vida e um incremento na renda também, né? Aqui elas estão aprendendo a fazer a decoração do bolo. Olha, opa, vou voltar aqui.
Tudo isso que vocês estão vendo aqui foi feito por elas, pelas nossas alunas, tá? Dá água na boca aqui, né? Então, são trabalhos, assim, bem gratificantes, porque elas mesmo ficam encantadas aí com o resultado do trabalho. Aqui é o seguinte, olha. Quero oferecer e me entregar. Amém, tem um áudio ligado aí. É o seguinte, todos os cursos que são oferecidos lá, os 3 principais, que é pastelaria, inglês e informática, todos eles têm aulas complementares. Então, por exemplo, quem aprende a fazer bolo, aprende também a fazer decoração. Porque não é só fazer o bolo, você tem que aprender a decorar uma festa de aniversário, de casamento, e aqui são imagens dessa decoração. Estão vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é trabalho que elas fazem, tá? Decoração, aprendendo como coisa simples, né? Mas que dá um encanto especial aí. Então, é um bônus que elas recebem, tá? Elas também recebem aulas de nutrição, aulas de contabilidade, de secretariado, de noções básicas de saúde, higiene. Aqui são as nossas alunas no curso de informática, recebendo uma aluna por computador, o nosso professor aqui dando a aula com o telão. Então, aqui podemos ver um outro ângulo com outras alunas aqui recebendo aulas de informática, tá? As aulas de inglês também é muito interessante, elas teriam a curiosidade de aprender um novo idioma, em um outro ângulo aqui da classe. E, de vez em quando, então, os professores, os nossos formadores, recebem uma capacitação. O governo facilita, leva instrutores e eles recebem, então, uma capacitação para melhor instrução, né? E a administração municipal acompanha o nosso trabalho, já foi fazer, então, aqui uma visita para nós, na nossa escola. Estamos aí com toda a equipe da administração, aprovando e para nós lá também, né? E aqui agora é o seguinte, as cenas mais assim emocionantes. Vocês sabem que no sul do país, ano passado, fomos atingidos por uma severa seca, né? Especialmente as 3 províncias da Huila, da Namíbia e do Cunene, quando o Cubano também, foram dramaticamente atingidos por causa da seca. E o nosso projeto de resposta de emergência foi a construção de 3 girafas. Não sei se você vai lembrar o que é isso aí, mas você lembra que eles fazem o furo, né, o poço ali, e para agilizar o atendimento de água nas aldeias, nós escolhemos 15 aldeias na cidade de Carrama, no município, que é um município do Cunene, para deixar 15 tanques de água nessas 15 aldeias, com 4 caminhões cisternas, para levar a água para eles. Eles recebiam água uma vez por semana. Então, com o nosso trabalho da construção das girafas, eles passaram a receber água diariamente. Obviamente, então, eles recebiam um kit de higiene, que tinha aquelas cápsulas de lixívia, sabão, bidões de 20 litros, e aqui estão algumas imagens, né? São fotos que eu mesmo tirei, são reais ali da situação, todo volta de Carrama. Então, aqui está a girafa, né? Você lembra que a girafa é esse artefato aqui de cano, que dizem girafa por causa do formato do pescoço da girafa, né? Aqui dá para ver melhor assim, né? Então, o caminhão cisterna, esse caminhão cisterna, ele encostava aqui, ó, aqui tem um segundo caminhão, ele encostava aqui e com uma eletrobomba ele ia puxando a água, ele demorava quase 1 a 2 horas para encher um caminhão e até para levar uns 100 quilômetros de distância na outra aldeia, então esse caminhão só podia levar uma vez por semana nessas aldeias. E com essa girafa aqui, em questão de 30 minutos, o caminhão já está cheio e ele vai, ele volta, já pode ir para outra aldeia. Então, todos os dias era possível ter, então, atendimento de qualidade. Tá? Então, como é que a gente cumpre a missão no meio de tanta necessidade? Bom, obviamente, aqui são as nossas viaturas que a gente tem usado aí para atender. E aqui estão os nossos projetos, os valores e outras possíveis parcerias com a Alcisa, o Fresan, que vai ser um projeto lá na Seca, na Huila. A Alcisa é uma creche para os refugiados.
e com a AIDA e a Chevron, um projeto de saúde relacionado à malária e tuberculose em Cabinda, especialmente, né? Então, basicamente, é um resumo aqui para você conhecer um pouco dessa realidade, tá? Deixa eu fechar aqui. Opa. Acho que acabei fechando o compartilhamento, né? Ok. Eu ia lhe mostrar isso aqui também, olha. Essa imagem aqui obviamente, quem é membro aqui no Talatona deve lembrar. Aqui está o escritório da ADRA, onde tudo acontece, né? Então, voltando agora para a tela aqui, a gente tem que lembrar o seguinte: para cumprir a missão, a gente tem que usar de criatividade. A gente precisa de ser muito criativo. Nem sempre é fácil, porque você depende de recursos para algumas coisas. Não para tudo, certo? Mas para algumas coisas você depende de recurso financeiro, você precisa de recurso humano, ou seja, precisa ter pessoas, precisa ter voluntários, tem pessoas que você precisa pagar para fazer alguma coisa, né? Então, de fato, tem lá os seus desafios, mas acontece que quando a gente estuda sobre missões e quando a gente está falando sobre missões, lendo na lição da Escola Sabatina mesmo, está falando sobre os dons, o uso dos dons, da propagação da palavra de Deus e tudo mais, né? Todas essas coisas, ou especialmente deste sábado, que falava sobre a ministração da palavra de Deus, como Cristo fazia, né? Vocês vão recordar aí a descrição que a Ellen White faz no livro Ciência do Bom Viver, página 143, que só o método de Cristo que funciona. Ele se misturava com as pessoas, não é assim? Deixa eu ver se eu tenho aqui não está aqui, mas eu ia compartilhar aqui uma imagem aqui com você. A ver. Aqui. Opa, assim. Consegue ver essa imagem? Sim, pastor. Ok, então. É só uma recapitulação aqui, só para lembrar essas palavras aqui, que no cumprimento da missão, é isso que acontece, olha. Essas palavras que nós temos que enfatizar aqui, ó. Misturar-se com o povo. Então, aonde quer que você esteja, como é que você pode manifestar desejo, como é que você manifesta o desejo de bem para as pessoas, de acordo com Marcos 2:15, Lucas 19 e tudo, misturando-se com o povo. Aí, então, outra, que ela diz que é unicamente o método de Cristo que traz êxito, né? Aí tem que manifestar simpatia. Ou seja, Jesus demonstrava interesse, a gente tem que demonstrar interesse no cumprimento da missão. Aí, então, ministrar as necessidades. Se você está num país rico, se você está num país pobre, aonde quer que você esteja, você vai encontrar pessoas necessitadas. O rico pode não ter necessidade do dinheiro, mas ele precisa de segurança, ele precisa de esperança, ele precisa de paz. Ó. Geralmente, o bandido, o ladrão está do lado de fora e ele está preso dentro da casa dele, como com uma muralha, com proteções e tudo mais. Ele não tem muita paz, né? Então, quando a gente atende as necessidades, aí a gente começa a ganhar a confiança das pessoas, né? E, finalmente, no cumprimento da missão, vem a ordem que Jesus dava. Depois de dar todos esses passos, ele dizia, segue-me. Aí a transformação de vida. É isso que nós temos que prestar bastante atenção. Essa lição nos falou bem especialmente sobre isso. A luz do mundo e aqui essa palavra, olha. Essa frase aqui que resume as 3 atividades do trabalho de uma missão, do cumprimento da missão. É o ensino, é a pregação e a cura. Se você curar as pessoas sem apresentar Jesus, seu ministério foi incompleto. Se você prega, mas você não leva o alívio
físico, é incompleto, né? Jesus disse: o que adianta você dizer assim, vai em paz, mas ele está querendo um pedaço de pão, porque ele está com fome, então tem que ser completo, né? E aí sim, o Espírito Santo nos orienta que ele nos ensina a guardar as coisas que Jesus pediu para que nós guardássemos, não é verdade? E fiquemos com essa imagem aqui no cumprimento da missão. Tem que ser assim, tá bem? Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou voltar ao compartilhamento aqui mais um minutinho. Porque eu só queria fazer agora essa reflexão da Bíblia, no tempo que nós temos aqui. Convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos. Eu queria, já que foi pedido para a gente deixar algumas palavrinhas sobre isso aí, eu queria deixar essas palavras com vocês aqui, olha. Atos capítulo 22, versículo 14. Atos capítulo 22, versículo 14. Aqui está o apóstolo Paulo fazendo a sua defesa, porque as pessoas perguntavam, mas você perseguia os cristãos, mandava prender os cristãos, agora você fala como um cristão, você vive como um cristão, como é que é isso? Então, agora ele está explicando. Ele foi entrando na cidade, estava a entrar na cidade de Damasco, e aí teve um encontro com Cristo ali, sabe disso, né? Foi uma forte luz ali, ele caiu por terra, ele duvidou, ficou cegado, e então foi dito, Jesus disse para ele que ele ia entrar em Damasco, na rua direita, lá ele ia encontrar o servo de Jesus, chamado Ananias, e Ananias ia dizer para ele o que ele tinha que fazer. Então, eu gosto muito desse texto aqui, no que diz respeito à missão, porque tem 4 palavras-chave para nós, para a gente receber como motivação, para a gente receber como mandatória, porque é como tem que ser, como cada um de nós, tá? Atos capítulo 22, versículo 14, já falei para você o contexto, eu estou lendo assim na minha Bíblia aqui. Então ele disse, quem disse aqui foi Ananias. Ananias falou para Saulo, tá? O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Muito bem, provavelmente você já leu esse texto, você já leu essa defesa de Paulo, provavelmente você já ouviu alguns sermões sobre isso. Eu só queria destacar aqui 4 palavras no cumprimento da missão, tá bem? Onde quer que você esteja, para cumprir a missão, 4 palavrinhas. Primeira, Ananias falou para Saulo o seguinte, olha, Deus escolheu você. Há muito tempo atrás, Deus já tinha escolhido você para você conhecer a sua vontade. Então, grave isso. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. O que ele quer de você? O que ele quer como missão para você? O que ele quer como um ministério para você? Então, já estudamos na lição da Escola Sabatina sobre o poder ilimitado dos dons que Deus pode usar em sua igreja. Ele usa a mim, a você, todos nós, não é isso? Então, ele nos dá dons para a gente exercer o ministério. Então, qual é a vontade de Deus? Você tem que conhecer a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus por meio da Bíblia, não é assim? O Espírito Santo também fala para nós, a natureza também nos fala de um amor do amor de Cristo, do amor redentor de Cristo, de um Salvador que nos ama profundamente, né? Nós temos homens e mulheres espirituais que são usados por Deus para nos aconselhar também. Então, assim, há muitas maneiras de nós conhecermos a vontade de Deus. Então, antes de você fazer o seu empreendimento, procura saber qual é a agenda de Deus para você nesse seu empreendimento. Qual é a vontade? Conhecer. Então, primeiro verbo aqui especial que gera uma ação, que tem que gerar uma ação no cumprimento da missão é conhecer, tá bem? Mas não é conhecer qualquer coisa. É óbvio que se você tem os recursos acadêmicos à sua disposição, isso te dá mais intelecto, você tem mais capacidade, você vê o mundo com outras formas. Vocês que saíram de Angola e viajaram para outros países, vocês conseguem ver o mundo de uma outra maneira. Se você tivesse ficado só lá na sua aldeia, lá na província,
e sem assistir televisão, sem ter acesso a telejornais ou qualquer outra coisa assim, você sabe que o seu mundo seria mais limitado. Mas quando você tem acesso às informações pela rede mundial dos computadores, pela possibilidade de você viajar, conhecer novos países, novas pessoas, então isso facilita muito, porque você já tem mais conhecimento. Agora, a ênfase que nos salva não é esse tipo de conhecimento, é conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, tá bem? Na continuidade do verso diz assim, ó, veres o justo. Agora aqui é o seguinte, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, abra bem os seus olhos. E aqui o apelo é você abrir os olhos da fé, porque no cumprimento da sua missão, você tem que olhar para Jesus. Se você não olha para Jesus, olha só para as pessoas, a decepção é grande. O ser humano é falho. Todos nós falhamos, todos nós erramos, e quando nós nos baseamos a nossa vida somente em pessoas, aí somos mais infelizes ainda. Tem que olhar para Jesus. E especialmente olhar para ele como o nosso Salvador, não é assim? Olhar para a irmã White, Espírito de Profecia, diz que faria muito bem a gente gastar tempo pensando na vida e no ministério de Jesus, especialmente as últimas horas e os últimos momentos de Jesus aqui na Terra, quando ele estava efetivando o sacrifício dele, concluindo o sacrifício dele por todos nós, para pagar a culpa do nosso pecado, né? Então, dá uma olhada para Jesus e as coisas vão ser diferentes, né? E também diz aqui, ouvir uma voz de sua própria boca. Agora, a terceira palavra é ouvir. A primeira é conhecer, a segunda é ver, a terceira é ouvir. Se você fechar os seus olhos em qualquer momento aí, você vai ver, você vai ouvir muitos sons, tá? Mas esses sons que o mundo oferece aí, nem esses sons nos leva para a vida eterna. O que você tem que ouvir, e o que é importante no cumprimento da missão, é ouvir uma voz da sua própria boca. É o Espírito Santo falando para você. É como se a Bíblia declara que é como se fosse uma voz que está por detrás da gente, dizendo assim, esse é o caminho, andai por ele, não se desvia à direita nem à esquerda, é aqui o caminho, anda, segue. A gente, depois de termos tido, qualquer um de nós, depois de termos tido um encontro com Cristo, como Saulo teve um encontro com Cristo, dessa maneira assim, dramática, independente de como o evangelho alcançou o seu coração, mas quando você se deu conta de que você se encontrou com Jesus, você passou então a reconhecer essa voz que fica falando para você, olha, não está certo isso, não está bem isso ou aquilo. Então, é uma necessidade diária a gente pedir o Espírito Santo iluminar o nosso caminho, não é verdade? E a última palavra, para finalizar aqui, a última palavra é testemunhar, está no verso 15, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Então é o seguinte, no meu ministério, muitas pessoas já me perguntaram assim, pastor, eu não sei testemunhar. E quando eu vou conversando com essas pessoas, eu chego à conclusão de que algumas pessoas pensam que testemunhar é dar um estudo bíblico, é estar diante de uma plataforma, num púlpito, na tribuna ali na igreja e pregar, né? Alguns acham que testemunhar é fazer um evangelismo público, uma campanha evangelística pública, né? E aí eles ficam frustrados e dizem, pastor, eu não sei testemunhar. Olha, pode ser que nessa tarde eu esteja falando para alguém assim. Eu queria dizer para você o seguinte, a melhor maneira que você tem para testemunhar é você dizer quem era você antes de conhecer Jesus. Cada um de vocês sabe o passado que teve, né? Alguns de nós já nascemos na igreja, já viemos de uma segunda ou terceira geração já de adventistas, mas em algum momento da nossa história tivemos um encontro com Jesus também. Então, quem você era antes de conhecer Jesus? Isso é fácil, porque você está falando daquilo que você viveu. Outra maneira, na continuidade do seu testemunho. Primeiro você diz quem você era antes de conhecer Jesus, diga para as pessoas como é que você conheceu Jesus. Saulo está dizendo isso aqui agora, olha, eu caí em terra, uma forte luz apareceu lá, eu fiquei cego, e fui levado para a casa de Ananias, e ele que disse que eu tinha
Deus tinha dito para ele dizer o que eu tinha que fazer, e hoje eu sou o que sou, pregador, um cristão e tudo mais, né? Então, diga como é que você teve um encontro com Jesus. Alguns se encontraram com Jesus por causa da leitura de um folheto que achou no chão, de um livro que achou no lixo, ou porque alguém fez algum trabalho humanitário e levou alívio ao sofrimento físico, ele tinha fome, ele tinha sede, ou alguma necessidade, alguma doença, alguma coisa que ele precisava, e com isso também levou uma palavra de esperança, de carinho, de afeto, orou com essa pessoa e ela se interessou em saber, mas quem é essa pessoa, que caráter ela tem, a ponto de se desdobrar assim, de doar parte da vida dela, dos recursos dela para mim, e a pessoa se interessa e acaba tendo um encontro com Jesus, né? Não importa. Como é que você se encontrou com Jesus? Diga para as pessoas como foi o seu encontro com Jesus. E, finalmente, diga o que você passou a ser depois de ter tido um encontro com Jesus. Então, a gente encontra pessoas que tiveram problemas com bebidas, com drogas, vícios, os mais diversos, em que a família sofria, né? A mulher era agredida, os filhos eram agredidos, ofendidos e tudo mais. E tantas histórias a gente já ouviu de pessoas que foram convertidas pelo poder do evangelho, que deixaram de fazer o que faziam, e a paz reinou em sua casa, eles começaram, então, a ter um estilo de vida diferente, passaram a ter mais saúde, e eles passaram a ser outras pessoas depois que tiveram encontro com Jesus, tá bem? Então, testemunhar, segundo esse texto aqui, você vai ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Lembra que a primeira palavra é conhecer, a segunda é ver, a segunda é ouvir e a quarta é testemunhar. Você vai testemunhar de quê? Daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. Se você não olha com frequência para Jesus, se você não ouve, não ouve constantemente o Espírito Santo, como é que você vai testemunhar? Essa é a grande diferença. Então, agora eu vou finalizar aqui, eu vou compartilhar mais uma tela com você. E vejamos aqui, compartilhar a tela. Porque agora eu quero que você pense, um pouquinho também sobre o fato de Deus ter, deixa eu ver se é aqui mesmo, o fato de Deus ter escolhido você para onde quer que você esteja, você também testemunhar, ok? Você pode depois achar isso aqui no YouTube também, em várias línguas, e aqui ele já está dublado. E aí está o título que eu criei para a gente pensar nessas reflexões que passamos aqui. Deus criou o missionário. A tela está aberta? Conseguem ver? Conseguimos, Sim, pastor. pastor. Ok, Conseguimos pronto. ver, pastor. Mas Pronto. isso. Ok, agora pronto. Então vamos prestar atenção aí, poucos minutinhos, e aí eu faço a conclusão aqui. No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem. Ele caminhou com o homem no entardecer do Éden, mas o pecado interrompeu o seu vida. Então, Tá muito baixo, pastor. Tem como aumentar o volume? Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar, para terras Tá no último. distantes e aprender um idioma que nunca ouviram.
Alguns disseram aí que o áudio estava baixo aí, você pode procurar essa frase mesmo, Deus criou o missionário, no Google, e aí você vai recapitular isso, vai ver essas imagens e também o conceito, que Deus chamou a cada um de nós para irmos onde ele quer nos mandar, onde é possível nos mandar, né? E nós temos uma missão para cumprir em qualquer um desses lugares que Deus nos enviar. Algumas vezes eu perguntava para as minhas igrejas qual era o trabalho mais importante na igreja. Aí, aliás, eu perguntava quem fazia o trabalho mais importante na igreja. As pessoas diziam assim, o trabalho mais importante da igreja é do pastor. É muita responsabilidade. Verdade. Mas aí alguns diziam assim, mas o pastor, ele é distrital, ele atende várias igrejas, ele não está com frequência aqui nessa igreja. Então, para essa igreja aqui, o trabalho mais importante é do ancião, porque ele é quem fica todos os dias, todos os cultos da igreja, ele é quem está presente. Aí alguém vem, se aproxima e diz, mas sabe, a maior parte dos membros da igreja são mulheres, então o ministério da mulher é muito mais importante, porque trata da maioria das pessoas que estão na igreja. E aqui em África, alguém pode dizer o seguinte, mas a igreja aqui, ela é rica em crianças, tem muitas crianças aqui, é o futuro da igreja, a gente tem que cuidar bem. Então, o mais importante aqui a ser feito aqui dentro da igreja é o das crianças. Então, cada um, vamos dizer assim, puxando a sardinha para o seu lado, né? Embora todos eles sejam verdadeiros, eu queria dizer uma coisa, depois de concluir e depois de ouvir tantas pessoas falando sobre isso, né? Que o trabalho mais importante e a pessoa que desempenha o trabalho mais importante dentro da igreja é qualquer uma pessoa para qualquer tipo de trabalho que o Senhor peça para ele fazer. O trabalho mais importante para você fazer na igreja é qualquer um que Deus peça para você fazer, como missionário, ou seja, para fazer cumprir a missão, tá vendo? Então, eu espero que Deus coloque em nosso coração o desejo de apressar a volta de Jesus, de cumprir a missão, onde quer que nós estejamos, no cumprimento do ministério, não sei, cada um de nós temos uma realidade diferente, né? Vocês estão aí, muitos de vocês estão na Europa, aqui entrou o Lucas aí, que era nosso companheiro aqui, brasileiro, que trabalhava aqui na missão da Chicuma, ele está lá no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, passando um frio danado lá agora, né? Então, aonde quer que nós estejamos, nós estamos para cumprir a missão. E eu não sei qual é o local que Deus está enviando você, se é aí onde você está, se Ele tem uma missão específica para você aí, faça. Se um dia você tiver que voltar para o seu país, sair da diáspora e voltar para cá, e porque Deus tem um plano lindo, especial para a sua vida, aqui você também vai cumprir a missão. E tem que ser assim, tá bem? A minha oração para todos nós nessa tarde é que respondamos assim como no final desse vídeo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que sejamos cumpridores do chamado que o Senhor enviou para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém por isso. Irmão Cláudio, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí aos cuidados de vocês aí sobre a finalização do programa também, tá? Amém, pastor. Obrigado ao pastor José Alves pela rica apresentação e também às pessoas que escolheram estar conosco nesta tarde de sábado. Eu não sei, antes do pastor fazer as conclusões, se haverá no nosso meio algum irmão ou irmã que tenha alguma pergunta a fazer sobre o que aqui foi tratado, não é? Ficamos a saber um pouco mais da realidade dos projetos que a ADRA Internacional tem para Angola, aqueles que efetivamente já estão a ser adiantados e nessa senda, se houver alguma questão, alguma dúvida, eis o momento. Haverá alguém? Ou não entenderam nada ou entenderam tudo, né? Eu acho que sim.
Ok, a irmã Eunice Tomás, tenha bondade. Pois, eu gostaria primeiro de agradecer ao irmão Cláudio Durão por me passar este convite. Logo que eu vi o convite, gostei imenso e pronto, ocupou praticamente uma boa parte do meu sábado e é uma alegria quando a gente ocupa o nosso sábado com coisas úteis. E também gostaria de agradecer ao pastor José Alves, que deu-nos uma lição muito rica, deu-nos uma chegada, porque há muitas coisas que a gente só vê assim, não sabe como é que está a acontecer, o fundo das coisas, e hoje foi tão bom, porque o pastor conseguiu nos ilustrar o que é que estão a fazer, como é que nós devemos nos empenhar na causa do Senhor. Então, eu gostaria de agradecê-lo e pedir a Deus que continue lhe iluminando e que os vossos projetos sejam sempre também iluminados por Deus. Por outra, eu sempre tive a curiosidade e assim a vontade de fazer parte de algum projeto, de alguma atividade assim que acaba sendo que tenha um motivo comum, né? Um motivo de não pensarmos só em nós, mas pensarmos em um todo. Mas eu nunca tive assim, nunca soube como me empenhar, então gostaria de saber qual é a forma que eu posso fazer de participar, sei lá, de qualquer das formas, se tivermos que participar com recurso físico, com recurso financeiro, sei lá, alguma forma, o que é que eu posso fazer para dar também o meu contributo nesses projetos louváveis que a ADRA tem feito pelo povo angolano. É tudo. Irmã Eunice, muito obrigado pela sua pergunta, muito pertinente, tá? Obrigado pela sua disposição. Em primeiro lugar, é isso que a gente precisa, de homens e mulheres disponíveis, que tenham vontade de fazer algo que faça a diferença na vida das pessoas. Porque aí o direcionamento das atividades e o que pode e o que não pode fazer é muito mais fácil, né? Quando a gente tem que ficar estimulando as pessoas para terem desejo de fazer a missão, para depois, então, mostrar o caminho, a energia que se gasta é muito maior. Então, já andou metade do caminho, é manifestando vontade de fazer alguma coisa. Obviamente, a gente já tem aprendido isso na lição na Escola Sabatina também, olha. Primeiro, a gente manifesta a vontade, o desejo de cumprir a missão, de fazer alguma coisa. Outra coisa, a lição nos ensinou que a gente deve orar para Deus trazer as oportunidades para a gente. Então, se eu tenho que testemunhar para alguém, eu vou pedir para que Deus me coloque na frente de pessoas que vão precisar da minha mensagem de salvação e tudo mais, né? O Senhor vai iluminar o caminho aí. Quando a gente toca a discussão, então, pronto, já estamos bem avançados. Isso significa que, agora, especificamente, a irmã está se referindo aqui a Angola, tá? A ADRA, ela não tem recursos próprios. Nós dependemos de doações, de campanhas que nós fazemos, né, de patrocinadores, porque a ADRA trabalha com projetos, tem começo, meio e fim. E esses projetos são específicos. Agora vamos levar água para tal município, ou agora vamos combater a malária lá no norte do país, assim. Vamos construir uma escola. Então, são projetos específicos que carecem de dinheiro. Então, algumas pessoas podem contribuir financeiramente, fazendo uma doação, né? Depois eu posso colocar aqui aqueles que desejarem contribuir com a ADRA Angola, pode ser feita uma contribuição financeira. Independente de ser a ADRA Angola ou qualquer outra ADRA, porque aí tem uma irmã chamada Carmen, que é a diretora da ADRA Portugal. Então, ela tem alguns projetos, inclusive a ADRA Portugal já fez projetos de desenvolvimento junto com a ADRA Angola, tá? Então, eu vou só alargar a ideia de como vocês podem ajudar também, não só assim a ADRA. A ADRA, para nós, precisamos de recurso financeiro. Se alguém está disponível para alguns projetos, nós precisamos do recurso humano. Então, por exemplo,
Nós fizemos sábado passado uma live solidária, para arrecadar dinheiro para comprar alimentos, para levar as pessoas que estão passando fome agora por causa do Covid, né? Então, essa semana, já estamos juntando um grupo de pessoas, que nós vamos visitar Cabo Ledo, a Mussulo Priori, e um bairro bem próximo aqui de Talatona, aqui, onde a gente já faz atendimento, fazer o levantamento da necessidade para levar alimento para eles. Nisso aí a gente precisa de transportação, a gente precisa de pessoas voluntários que ajudem a gente a distribuir os alimentos, então é uma maneira de participar, certo? Agora, de uma maneira mais ampla também, é o seguinte, cada igreja tem um departamento chamado, não sei como que é em outras partes aí, mas em português, no Brasil pelo menos, aqui em Angola, a gente chama de ASA, Ação Solidária Adventista. Antigamente, as nossas igrejas chamavam de Dorcas, o departamento de Dorcas, né? Que é um departamento de atender os necessitados, especialmente os domésticos da fé, principalmente os domésticos da fé. Então, quando a gente se dirige a esse departamento, a gente pode dizer assim, a gente pode dizer exatamente, olha, eu gostaria de participar de alguma atividade de assistência, eu tenho esse recurso, eu não... Sabe, algumas pessoas podem dar dinheiro, algumas pessoas podem dar apenas o seu tempo, algumas pessoas podem doar o seu talento. Então, por exemplo, aqui a Igreja de Talatona tem muitos recursos humanos, né? Então, já chegou para nós aqui um médico, disse, olha, eu sou médico e eu quero doar parte do meu tempo como médico em algum trabalho aí junto com a ADRA. Então, ele não colocou dinheiro, ele não colocou nada. Ele disse assim, eu sou médico, eu vou oferecer meus talentos aqui. Então, a irmã tem que descobrir os seus talentos, aonde que pode ser útil também, né? E oferecer aí no departamento apropriado da igreja, ou na ADRA, ou o que seja, tá? Então, basicamente é isso. Nós temos que ter a certeza de que estamos disponíveis e que vamos usar todos os nossos talentos. Na América do Sul, o Lucas deve lembrar, existe uma frase que fala de um projeto aí chamado Meu Talento, Meu Ministério. Então, existe essa compreensão de que cada um de nós temos um talento e esse talento é para exercer um ministério. Então, a gente procura saber quais são os nossos dons, os nossos talentos, para atender a necessidade e se misturar com as pessoas, né? Para ir mais longe, então, irmã Eunice, eu recomendo, visite o site do Serviço Voluntário Adventista, o SVA, Serviço Voluntário Adventista. Eu não sei, aí na Europa, ou em inglês é AVS, Adventist Volunteer Service. E ali você faz o seu cadastro e você já pode pesquisar aonde estão precisando de voluntários no mundo. E você pesquisa por divisões, por geografia e tudo mais, né? Então essa é uma possibilidade também. Ou você pode entrar no site da ADRA, adra.org, e lá você vai ver algumas opções que tem de voluntariado e de trabalho também, em algum lugar do mundo. Na ADRA, geralmente, são requisitos mais específicos. A ADRA precisa de um médico para atuar durante um ano em tal lugar. A ADRA precisa de um dentista, um enfermeiro, precisa de um engenheiro para construir isso, professor de inglês, de assim. Enfim, tem todas essas opções, ou do serviço voluntário, ou da ADRA, ou na igreja local, tá? E tem o irmão aqui, IBM, aqui, ele é muito esperto, ele já colocou até o site aqui dos adventistas, tá? Está no link aqui no bate-papo nosso aí, tá? A irmã pode clicar ali, tá bem? E eu coloquei o link porque eu não sei quem que perguntou ali, deixa eu ver, foi a irmã Eunice? Não. Alguém perguntou aí do link. O Lucas perguntou do link aqui. Eu coloquei o link do vídeo, tá? Do vídeo que nós assistimos aí, que você pode assistir aí de forma mais audível, tá bem? Embora tenha a legenda, salvou alguns, né? Então, você pode entrar nesse site esse aqui é o original, digamos assim. Se você digitar no Google Serviço Voluntário Adventista, provavelmente vai te remeter
o site da divisão sul-americana. Ele vai estar todo em português, mas é da divisão sul-americana. Ali você também tem as opções. Então, olha, o que é necessário é o seguinte, é sermos criativos. Há uma infinita capacidade aí dos dons serem usados no cumprimento da missão. Tá bem, irmão Eunice? Espero que tenha alargado um pouco a sua ideia, clareado um pouco o seu pensamento aí de como fazer, tá bem? Depois eu posso enviar aqui, vou enviar para o irmão Cláudio, eu tenho que procurar aqui no computador, mas eu envio para o irmão Cláudio todas as informações financeiras aqui para vocês terem aí, se quiserem compartilhar conosco aqui na ADRA, tá bem? Obrigado, pastor. Haverá mais alguém que queira tecer um comentário? Tem alguma dúvida? Ok. Boa tarde, Cláudio. O Garcia. Ok, irmão Como Garcia. vai? Obrigado, irmão Tudo Ebro. ótimo, né? Ok. Exato. Quero dar também um contributo. Na verdade, o pastor Alves já avançou com algumas dicas que temos estado aqui a fazer, né? Logo que começamos o estado de emergência, a equipa de voluntários da Igreja Talatona Metropolitana se disponibilizou em trabalhar e fizemos uma parceria boa com a ADRA, que durante o período de estado de emergência, acredito que mais de 200 famílias, creio eu, o pastor deve ter melhores dados, foram alimentadas com cestas básicas, e recordo-me que fizemos uma contribuição vasta que várias famílias ali no Sequel foram atendidas com necessidades básicas. Então estamos a ver aqui um trabalho missionário muito grande, porque logo percebemos que algumas famílias que estavam no Sequel, umas eram adventistas, mas uma maioria não era adventista. E foram impactados com a nossa presença lá. Eu não fui particularmente, mas tenho estado por detrás nas contribuições no grupo de doadores que foi feito, né? Mas temos lá todo o relatório, o pastor Alves também faz aí o relatório, mostrando o quanto o trabalho tem estado a avançar e as pessoas têm estado a ser alcançadas. Naquilo que são os projetos da ADRA também, nós vimos, e o pastor Alves há tempos falou comigo de uma questão particular, e eu procurei estudar um pouquinho mais sobre a atividade das ONGs aqui em Angola, e podemos ver que no capítulo das legislações que nós temos, há muita abertura para que as ONGs possam atuar no sentido de colmatar várias debilidades que nós temos no aspecto social. Então, penso que com a presença da ADRA é uma oportunidade de nós podermos expandir o evangelho por meio de doações, por meio de serviços sociais que são muito carentes aqui na nossa realidade, e podemos assim avançar atingindo muitas outras pessoas. Obrigado aí e boa continuação. Foram mais de 300 famílias atendidas aí. E ali onde o irmão mencionou, o local que nós atendemos, foi justamente no Maê-Maê, porque a ADRA estava com o projeto da construção dessa escola, que vocês viram a imagem, e então não só estávamos pensando no intelecto daquelas crianças, mas também na alimentação dos seus pais, dos seus familiares. Então, a alimentação foi levada para eles lá, porque o projeto da ADRA já estava lá. Alô? Alô, boa tarde. Sim. Quero também dar o meu acréscimo aqui. Sim, quero, antes de mais, agradecer o pastor pela explanação, não é? É um projeto realmente que somente Deus recebe toda a honra e glória nestes projetos todos. Amém. E esta missão. E obrigado mais uma vez, o pastor, por nos trazer esse tema que é muito importante, que muitas das vezes não sabemos como atuar. É só para informar que esse site de voluntariados, adventistvolunteer.org, eu conheci esse site, essa organização na Holanda em 2005. Uma irmã holandesa, na altura, quando eu vivi na Holanda, ela fez uso desse site porque ela queria trabalhar como missionária, e ele cumpriu uma missão. É só para informar que nesse site há missões em
em curto término e há Sim. missões por longo prazo, não é? Sim. Curto término pode ser para 2 meses ou se calhar 2 semanas, mas há para mais longo prazo, 6 meses ou 1 ano, até 1 ano, etc, etc. E ela decidiu, na altura, em tirar um tempo da sua vida para poder dedicar na missão de Deus. Não é? Ela, como estudante, depois de terminar a escola, então tirou 1 mês, trabalhou, foi como missionária, se inscreveu nesse site e foi como missionária trabalhando em Camarões. Ficou durante um tempo em Camarões e depois também ela foi trabalhar em Senegal durante um tempo. Então, tirou um tempinho, não é, da vida dela para trabalhar para Deus. Então, é isso que nós podemos, muitas vezes, planear também na nossa vida. Tirar 1 mês somente para trabalhar para Deus. Mas muitas vezes não sabemos como atuar. Então, obviamente, tem esse site, assim como outras oportunidades, como a ADRA, não é? Podemos nos inscrever, podemos nos informar como é que podemos atuar para podermos trabalhar para Deus. Muitas vezes não temos recurso financeiro para podermos ajudar na missão de Deus, mas o nosso recurso físico, não é? Ou a nossa questão profissional, como um professor ou como um médico, podemos então dedicar esses nossos dons, esses nossos talentos para Deus, porque muitas vezes pensamos assim: eu não tenho como ajudar, pensamos na questão financeira, não tenho dinheiro para ajudar. Mas sim, tens talento, tens outros recursos para poderes ajudar, não é? Então devemos procurar, muitas vezes, tirarmos um tempinho, 1 semana ou 1 mês, para podermos trabalhar. Muitas vezes devemos também sair da nossa zona de conforto, não é? E irmos a outros países, a outras comunidades, onde há realmente carência, não é? Para podermos realmente levarmos o Evangelho do Senhor e podermos, obviamente, acudir muitas situações, como Jesus disse, né? Tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Obrigado. Só lembrando que esse aspecto que o irmão acaba de mencionar, de curto prazo, aqui já por 3 vezes eu trouxe brasileiros para cá, que ficaram somente 2 semanas. Eles pagaram tudo, fizeram o projeto e é o serviço voluntário adventista. Vieram também dentro daquele programa que a América do Sul criou e que em vários países existe, chamado Missão Leve, né? Então, eles vieram, ficaram 2 semanas, fizeram atendimento, fizeram semana de oração para as crianças, ajudaram na construção da escola, ajudaram dar aula na escola de formação profissional, gastaram tempo exclusivamente só para isso. Então, 2 semanas foi suficiente para transformar a vida de muita gente, viu? Um jovem que veio numa desses grupos, era um jovem recém saído da adolescência, era um jovem com algumas dificuldades em casa, na igreja também, e depois de ter ficado 2 semanas conosco aqui, a vida dele se transformou. Ele ficou tão encantado com isso que depois ele falou assim: agora eu não quero mais parar de cumprir a missão. E hoje, atualmente, ele está não é Indonésia, ali na Tailândia. Ele está na Tailândia e atendendo um chamado que teve lá. Ele ficou só 2 semanas aqui e agora já está mais de 1 ano na Tailândia, em Laos, na verdade, atendendo um chamado que teve para ele lá como professor. Ele entendia fluentemente inglês e ficou dando aula e está encantado com a missão. É o uso dos talentos no uso dos ministérios. Tá? Irmão Cláudio, eu mandei para o seu WhatsApp, eu mandei para o seu WhatsApp as informações da conta, porque eu não estou conseguindo colocar aqui no WhatsApp. Eu não sei se tem algum jeito de salvar aí, mas não estou conseguindo. Mas eu mandei o arquivo já para o seu, se o senhor conseguir compartilhar aí, bem, senão é pelo WhatsApp mesmo, tá? Tá bem, pastor. Eu, antes do pastor terminar, eu vou só perguntar aqui a nossa irmã Lucília Souza, ela também é missionária, se quer deixar ou tecer alguns comentários aqui no nosso programa antes do pastor José Alves terminar.
Olá, tudo bom? Não, eu acho que assim, o que ele falou, ele estava escutando agora, e eu acho que de fato o benefício que a gente recebe quando a gente se dispõe a ajudar o próximo é incrível, assim. Apesar da gente estar assim se doando, a gente ainda recebe muitas bênçãos. Então, acho que é um crescimento espiritual importante que a gente sempre tem, e ajudar o próximo não tem preço para a pessoa. Então, é importante a gente sempre contar com isso, ter um propósito na vida. Mas é só, não sei mais o que falar. Eu gostei muito de assistir, de ver os projetos, fiquei muito feliz com os projetos que eu vi aí. E que bom, né? Que apesar das dificuldades, as coisas vão avançando. Você é da onde, Lucília? Eu, do Brasil, pastor. Ah, Sou não eu, brinca. pastor. Ah, Sou senhora, eu. porque... Ana me passou Não, sim, não, agora que eu tô vendo sua foto. Ok. Ah, sim, sim, sim. A Ana já andou por aqui e Verdade. você esteve, qual foi o país? Togo? Benin? No Benin e também um Benin. pouquinho em Angola. É. Fiquei bastante no Benin. E foi muito legal, assim. Você conhecer pessoas de culturas diferentes, assim, é maravilhoso. E aí você se doar, você saber os limites, aumentar as suas fronteiras, sabe? Eu tô dizendo isso de questões de espiritualidade, você entender o outro, eu acho muito bom. É importante para lidar com o próximo. É verdade, é verdade. A Lucília é nossa eterna candidata a ser missionária aqui em Angola. O tempo todo Estou estamos batendo. disponível, pastor. Se me chamar, eu vou. Ótimo. O tempo todo estávamos a bater na trave, né? Verdade. Ok, não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Pastor, Amém. há aqui uma pergunta, pastor. Se Sim. pode passar a agenda das atividades da ADRA? Estou vendo aqui o Arthur, né? Pois. O que seria essa agenda? Será que esse PowerPoint que ele viu? Eu penso que são as atividades que a ADRA tem, não é? Não sei se são mensais ou semestrais, que é para as pessoas poderem, dentro daquilo que for a sua condição, poderem estar inseridas nesses projetos. Ok. Eu não tenho a arte ainda, mas eu vou mandar por mão Cláudio e o senhor tem contato com todos esses do grupo aqui, né? A maior parte. Tá. Não todos, mas a maior parte. Então, quem não tem ainda, quem não está linkado ainda com o irmão Cláudio, fica junto ali que eu vou mandar para o WhatsApp do irmão ali a arte da outra atividade, a próxima atividade que nós vamos fazer agora. A gente fez sábado passado uma live e agora um dos grupos mais conhecidos, vocês aí devem lembrar do grupo Vibes. Eles são conhecidos muito aqui na SADC, na região da SADC especialmente, né? Então, nós vamos fazer uma outra live com eles agora e vocês vão ter a oportunidade de participar também, tá? Eu posso também, sem problema nenhum, eu vou salvar esse PowerPoint que eu fiz, assim, essas imagens, e eu mando para o irmão Cláudio, e todos vocês podem ter aí também, para vocês lembrarem, assim, porque a agenda das atividades da ADRA, ela está agora, nesse momento, ela está congelada, condicionada à condição epidemiológica do país, porque nós estamos presos aqui em Luanda, né? Ninguém entra e ninguém sai, lockdown total. Então, alguns bairros fechados aqui, a gente depende das fronteiras se abrirem para a gente começar a viajar de novo no país e avançar nesses projetos. Mas aquelas imagens que eu já deixei ali, vocês podem ter acesso a essas imagens, porque esses são os projetos que estão na agenda da ADRA. Os novos projetos, o mais recente agora vai ser para o mês de setembro ainda, não está longe, mas vai ser para setembro, uma outra live solidária que nós vamos fazer agora com o grupo Vibes e a outra irmã ali também do Talatona, eu só peço para gravar o nome, viu? Mas Lloyd, a Lloyd, tá? Então, são pessoas que vocês conhecem, gostam de ouvir cantar também, né? Então, posso sim disponibilizar essa questão da agenda, mas estou só dando essa explicação, assim, a agenda está congelada
os eventos que nós estamos trabalhando são esses, que eu já mostrei aí. E logo eu mando para vocês todos aí participarem também, mesmo que de longe, do logo, o emblema aí, o flyer do programa que nós vamos participar com uma live solidária, tá? Eu penso que podemos avançar para as conclusões finais. Tá bem? Sem problema. Obrigado pela participação de todos aí, pelas mensagens de carinho, de apreciação e, acima de tudo, as mensagens de apreciação pela vontade de cumprir a missão. É isso que me colocava no coração para que pudesse compartilhar com vocês e vocês pudessem sair dessa experiência, dessa live conosco aqui, sabendo que a gente tem que fazer a nossa parte, onde quer que nós estejamos, tá bem? Então, a minha conclusão é de que os recursos infinitos do poder de Deus estão disponíveis para nós cumprirmos a nossa missão. Espero que cada um de nós, onde quer que nós estejamos, façamos a nossa parte, apressando a volta de Jesus, e ali, então, vamos receber de Jesus o bem-estar, servo bom e fiel, né? Jesus convidou cada um de nós para cumprirmos uma missão e vamos fazê-lo em grande. E podemos fazê-lo aqui em Angola, em qualquer outro lugar do mundo, e quando nós nos unimos, mesmo que estamos distantes, como estamos geograficamente, mas unidos no mesmo propósito, aí estamos juntos, tá? Então, vai ser uma bênção que todos nós façamos a nossa parte, e espero que um dia, ou se eu tiver a passear por aí, ou vocês voltando para comer o fungo com a gente aqui, então a gente possa se reencontrar e saber que Jesus está mais próximo de quando nós o aceitamos, né? Que Deus abençoe todos vocês. Vou estar com meus pensamentos e as minhas orações por todos vocês aí, onde quer que vocês se encontrem. Tá? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Então, pastor José Alves, nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por nos manter vivos até esta altura, e ao pastor pela oportunidade que nos deu de conhecermos um pouco mais daquilo que é a realidade que a ADRA tem estado a desenvolver no nosso país. Estamos distantes, mas também preocupados com a situação, e por isso é que recorremos por esta via para podermos então ter um conhecimento maior daquilo que a Igreja, por intermédio da ADRA, tem desenvolvido, não só em Luanda, mas nas 17 províncias deste imenso e belo país. Então, do fundo do coração, em nome de todos os participantes, nós queremos agradecer e desejar aqui as mais variadas felicidades para o pastor, para este ministério, que já vai longo, com 25 anos de experiência, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa recompensá-lo em dobro por aquilo que tem feito nos lugares onde tem passado. Aceite, querido pastor, as nossas saudações e a expressão do nosso carinho por você e a sua querida família. E antes do pastor nos fazer a última oração, eu gostaria que o irmão Isaac Batista fizesse a oração e, no fim, o pastor faria então a oração final. Irmão Isaac Batista, está conosco? Cláudia, não sei se está bem. Sim, estou bem. Acho que o irmão Lucas Gomes está a levantar a mão. Lucas Santos, aliás. Irmão Lucas, sim? Dado antes, né? Mas já fomos para o final. Eu queria só endossar aí alguma coisa em relação ao trabalho do pastor José. Nós tivemos aí em Angola de 2016 até o final do ano passado, né, na missão Chikuma, e sempre que tínhamos oportunidade de estar em Luanda, fomos muitas vezes, né, por ocasião de documentos e outras situações, ficávamos por ali acompanhando o trabalho do pastor José, e realmente é um trabalho de extrema relevância, né, dar os parabéns aí pela
pela equipe, pela liderança que ele tem exercido ali. O trabalho é maravilhoso, tem sido relevante não só em Luanda, né? Luanda é só a sede, mas em todo o país, né? Em Uambo ali também a gente acompanhou um pouquinho. Enfim, eu e minha família adoramos ter estado aí. Somos apaixonados pelo trabalho missionário, né? Aqui no Brasil também a gente faz qualquer coisa aí para ajudar. E dizer para os irmãos aí que o maior beneficiado, de fato, somos nós, quando a gente se coloca à disposição de Deus, seja com recurso financeiro, que é muito importante, seja com recurso físico, né, com nossos dons e talentos. Então, era só isso mesmo, de dizer que os irmãos devem levar esse trabalho com muita seriedade e ajudar o máximo que puderem aí a ADRA, gente, porque é um trabalho mesmo mundial, na verdade, né? Essa é a ADRA Angola, tem a ADRA no Brasil, tem a ADRA no mundo todo, e a ADRA é uma das instituições mais reconhecidas pelo mundo, considerada a segunda, né, pastor, organização mundial mais organizada do mundo, né? Sim. Enfim, tem muitas coisas Como agência humanitária, né? que a ADRA faz ao redor do mundo e que é reconhecida pelo mundo secular. Que é, pastor? Como uma agência humanitária, é uma das mais reconhecidas. Ok. Enfim, né? Então, dizer para o pastor aí, pro pessoal que a gente está junto aí, sempre orando por Angola, orando pelos projetos. Aqui no Brasil a coisa está apertada e a ADRA está ajudando muito também, porque o Covid está a matar muito. Aqui são mais de 110 mil mortos e a ADRA aqui também está atuando como está atuando em Angola. Enfim, era essa aí a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, para que de fato se envolvam no projeto missionário, que de fato se envolvam aí na ajuda junto à ADRA aí, para tudo que eles estão desenvolvendo. Era tudo. Obrigado, Lucas. Deus abençoe aí, viu? Tá muito friozinho lá no Rio Grande do Sul agora. Ok. Agora sim, o irmão Isaac Batista pode fazer a oração e depois o pastor vai terminar. Ok. Oremos. Querido Pai que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, por um sábado abençoado que o Pai nos ofereceu. A verdade é que é um dia em que estamos muito mais próximos de Ti. E além disso, querido Pai, é um dia em que nos relembra de que este mundo foi criado por Deus e é este Deus que nós aguardamos. Vivemos em épocas muito difíceis, mas também épocas em que nos despertam e falam à nossa mente de que Jesus está voltando. E é neste momento, Pai, em que o Pai está chamando aos seus embaixadores que terminem a obra que foi começada por Deus. Nesta tarde, neste debate de como ser um missionário, aprendemos bastante e também fomos conquistados para fazer parte desta grande obra. Nós acreditamos que é um trabalho que os próprios anjos teriam feito, mas o Pai ainda assim incumbiu essa responsabilidade aos seres humanos. Eu acredito que a maior oportunidade, a maior bênção, o maior privilégio que o humano tem de fazer parte de um trabalho divino como este. A nossa oração é: desperte a nossa mente adormecida. Fala para cada coração, querido Pai, para que a gente possa dar o melhor, que a gente faça parte de um projeto como este, direto ou indiretamente. Obrigado, querido Pai, pelo moderador, irmão Durão, que está dando o seu melhor. Obrigado, Pai, pelo pastor Alves. Obrigado, Pai, pela presença de todos que têm dado o seu contributo no avanço de projetos como este. Que a tua bênção, visivelmente, possa se ver na vida de todos que fazem parte de projetos como este. Queremos agora pedir que, ao terminarmos ou ao começarmos uma nova semana, dê-nos uma semana abençoada, que a gente possa verdadeiramente participar com pouco ou com o máximo que nos podemos para esta obra, em nome de Jesus, quando oramos. Amém. Senhor Deus, muito obrigado
É o que temos a dizer, agradecidos porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também nos capacitou com dons e talentos para exercitar um ministério dentro da tua igreja. E nós encontramos ao nosso redor, em todos os lugares por onde nós andamos, homens e mulheres com necessidades físicas, mentais, sociais, espirituais, e queremos ser o sal da terra, a luz do mundo, queremos fazer a diferença para essas pessoas. Por isso, muito obrigado pela oportunidade de fazermos reflexões sobre a missão e o cumprimento dela, porque o que temos de mais importante a ser feito é aquilo que o Senhor ordena nós fazermos. Por mais simples, humilde que seja a tarefa dada para cada um de nós, o Senhor tem um plano lindo e especial, e esta é a maior e melhor função que temos a fazer. Querido Pai, neste momento coloco em tuas mãos a vida e o ministério de cada um dos teus filhos que acompanharam essa transmissão, seus respectivos familiares, suas respectivas igrejas, os ministérios, para que possam avançar onde quer que eles estejam, no cumprimento da missão, apressando a volta de Jesus. Até aquele dia em que nos encontraremos com Cristo, para nunca mais nos separarmos. Apresentamo-nos diante do teu altar como servos, como humildes homens e mulheres desejosos de fazer o melhor pela tua causa. Usa-nos para o cumprimento dos teus propósitos. Abençoa o irmão Cláudio Durão, sua equipa, e esse ministério de congregar as pessoas pelo meio virtual, para que encontrem sempre alento, inspiração para o cumprimento da missão. Usa-nos para apressar a volta de Jesus a este mundo. Dá-nos a tua paz e a tua bênção, é o que nós pedimos, na continuidade de um sábado feliz e o início de uma nova semana, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Amém. Agora que eu estou vendo algumas câmeras aí, eu estou vendo o Norton aqui, o Enoch Norton, a cara do pai aqui, tá? Lucas e a esposa lá no Brasil, estou vendo aqui o Kim Ferreira, e alguns que realmente eu já lembrava. Opa, olha, o Arthur tá... Arthur, você tá aí, rapaz. Tá bom, bem... Arthur, você tá aqui em Angola, né? Tô em Angola, pastor. O Arthur é gente nossa aqui, dentista, médico dentista aqui, Carinote, eita. Ele já fez várias missões com a gente aqui. Nós fomos até lá na Missão do Bongo e vários outros lugares aí. Fomos para o Lubango fazer atendimento odontológico lá também. Foram mais de 3.000 pessoas atendidas. Foi uma loucura aquilo lá, mas foi muito bom, viu? Muito bom conhecer todos vocês aí e rever alguns. Tá? Eu sou péssimo para unir o nome com a fisionomia, mas estou feliz de ver todos vocês aí. Muito obrigado pela atenção, viu? Ok, pastor. Uma boa continuação para todos, então. Obrigado, Obrigado, pastor. Grande abraço, pastor José.